Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos vocês. Eu sou o Gleison Lima, aqui do Dedicação Delta, e hoje nós temos um encontro bem bacana para a gente tratar no nosso alvo certo sobre uma temática que tem sido bastante falada, que é o Estatuto do Torcedor que foi revogado e a nova Lei Geral do Esporte. Portanto, nós vamos tratar somente o aspecto criminal dela aqui hoje, para a gente poder saber o que mudou, o que acrescentou, se tivemos ou não continuidade normativa típica. Antes, porém, se você ainda não nos segue, clique aí para nos seguir, acione aí o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo, você possa ter aí acesso e contato a ele. Mais ainda, para que vocês possam fortalecer o nosso canal, a gente precisa muito que você aí, clique para curtir, porque curtindo nossos vídeos, a gente fica mais forte, mais próximo de você e, portanto, trazendo cada vez mais conteúdos para os seus concursos. Pois bem, gente, para a gente poder compartilhar a tela aqui, para a gente iniciar a nossa aulinha rápida, breve, mas com conteúdo forte e dinâmico aí para vocês, vou compartilhar aqui algumas conversinhas que temos aqui sobre a Lei Geral do Esporte. Vamos lembrar que o Estatuto do Torcedor ele foi revogado, né? Então nós temos hoje uma Lei Geral do Esporte e que dentro dessa Lei Geral do Esporte nós temos aí dispositivos penais, trazendo crimes e suas respectivas penas. A Lei Geral do Esporte, gente, é uma lei gigante, mais de 200 artigos. Mas a parte criminal é uma parte pequenininha, com poucos artigos ali, e que a gente vai ver aqui um por um hoje, para a gente poder saber o que temos de novidade, ou então o que nós trouxemos aí para dar continuidade ao nosso procedimento. Gente, só para vocês verem aqui, eu vou compartilhar outro ponto da tela. Olha só que interessante. Quando vocês tiverem que consultar, consulta diretamente pelo site do Planalto, tá? E vem uma lei atualizada, se tiver alguma revogação vai estar escrita, muitas vezes se tiver ação direta de inconstitucionalidade vai estar ali também escrita. Então, vocês pegam pelo site lá do Planalto, que vai cair nessa tela aqui, e nessa tela que vocês podem estar vendo a lei de vocês, né, para vocês ficarem mais tranquilos. Pois bem, voltando aqui à nossa tela inicial, vamos lembrar que a Lei Geral do Esporte, que ela substituiu aí em sua grande medida, porque ela foi bem mais abrangente agora, o antigo Estatuto do Torcedor. Portanto, hoje essa lei, que é a lei de número 14.000, deixa eu voltar aqui, lei de número 14.597 de 2023, olha a importância aqui, extremamente atualizada, nós temos aí essa nova Lei Geral do Esporte no Brasil. Tá? Aspectos penais, o que a gente vai começar a trabalhar sobre isso? O mais importante é que, primeiro, que a Lei Geral do Esporte ela revogou expressamente o Estatuto do Torcedor, que estava na Lei 10.671 do ano de 2003, e ali a gente tinha os dispositivos que não apenas protegiam o torcedor, mas não foi no início, mas um tempo depois vieram as previsões de crimes dentro do Estatuto do Torcedor, que agora está revogado. Naquela época, a gente tinha os artigos 41B até 41G, que tratavam dos crimes e das penas. Nós vamos perguntar assim, e para onde foi parar esses crimes aí? Nós tivemos uma revogação. Só que nós temos um instituto no direito penal que é chamado de continuidade normativo típica, ou seja, o conteúdo daquele dispositivo legal pode ser que ele continue vigente em outro dispositivo legal da mesma lei que o revogou. Portanto, hoje, de acordo com o antigo, que a gente fala, o Estatuto do Torcedor, não obstante ele tenha sido revogado, nós temos na Lei Geral do Esporte a continuidade normativo típica dos tipos penais que estavam no Estatuto do Torcedor. Portanto, mas o sujeito respondia por aquele crime anteriormente. Falou assim, agora que teve a revogação, teve uma suposta abolício crimes, mas não teve abolício crimes. A gente teve continuidade normativo típica, ou seja, o conteúdo daquele determinado tipo penal, ele agora está dentro da Lei Geral do Esporte, que nós vamos trabalhar aqui hoje nas comparações necessárias, tá bom? Vamos lá, voltando aqui à nossa tela, vamos lembrar que o Estatuto
Nós temos, portanto, esses crimes e que hoje estão na Lei Geral do Esporte. O que o Estatuto tratava? Esse Estatuto Torcedor, todas as vezes que eu falar ET, nós estamos falando do Estatuto Torcedor, para a gente não ter que ficar escrevendo ou falando dele toda hora, tá bom? Esse estatuto que foi revogado, ele tratou do torcedor, ele falou de torcida organizada, ele falou da transparência na organização das competições, ele falou do regulamento da competição, segurança do torcedor, ingressos, transporte para eventos esportivos, alimentação e higiene dos estádios, relação com a arbitragem, entidades desportivas, justiça desportiva, penalidades e, como a gente falou, dos crimes. Hoje nós vamos tratar da parte dos crimes, tá bom? Avançando aqui, eu vou trazer minha imagem aqui para baixo, para a gente lembrar que como a gente vai trabalhar com a parte criminal, portanto, temos que saber. Pessoal, só uma dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Todas as vezes que vocês pegarem uma determinada norma, entendam a norma pelo conjunto delas. Se tem títulos, título 1, título 2, como tem ali no nosso Código Penal e tal, vocês vão ver, primeiro, se estivesse analisando o Código Penal, vocês tinham que saber, é parte geral, depois parte especial. Nós temos vários títulos com capítulos aqui dentro. Isso tem que estar assente para vocês entenderem que assunto que vocês vão estar estudando. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que no Estatuto, na Lei Geral do Esporte, deixa eu só voltar aqui e colocar minha imagem para baixo. Na Lei Geral do Esporte, quando a gente trata da parte criminal, ela foi fracionada. Então tem dois momentos de parte criminal ali. Nós vamos falar dos crimes contra a ordem econômica esportiva. Dentro dos crimes contra a ordem econômica esportiva, nós temos crime de corrupção privada no esporte, no artigo 165, crimes na relação de consumo em eventos esportivos, nos artigos 166 e 167, crimes contra a propriedade intelectual das organizações esportivas, 168 a 171, nós temos também o 172, mas não é crime, ali vai tratar de dispositivo penal, crimes contra a integridade e a paz no esporte, aí vai lá no final, já vai no 198 até o artigo 200 e vai nos crimes contra a paz no esporte, que é o 201. Então perceberam que vocês têm que estar vendo, ó, do 165 até o 172, lembrando que até o 71 vai crime, o 172 não trata do crime especificamente, e os artigos 198 até o artigo 201. Tudo bem? Vamos avançar. Em relação a outro tema aqui, vamos lembrar que os crimes contra a ordem econômica esportiva, o primeiro deles que vai inaugurar o tipo penal do artigo 165 é justamente esse tipo penal que dentro deles vocês vão identificar alguns crimes. Olha que interessante. Quando eu falo de exigir, quem já está estudando aí vai conectar imediatamente. Poxa, exigir, esse verbo exigir, quando fala de vantagem devida, não tem violência, não tem grave ameaça, me parece com um crime de concussão, que é previsto lá no artigo 316 do Código Penal, né? Então, sim, nós temos um tipo penal aqui do artigo 165 que vai falar de vários crimes. Exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida. Mas olha só, como representante de organização esportiva privada, para favorecer a si ou a terceiros, direto ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida com qual finalidade? A fim de realizar ou de omitir ato inerente às suas atribuições. Pois bem, se está ligado ali nessa situação da corrupção privada, dos crimes contra a ordem econômica esportiva, e essa pessoa exige, solicita, aceita, recebe, aceita promessa de vantagem indevida, né, como representante de organização esportiva privada, para ele fazer ou omitir ato que é das suas funções, se fez isso com esse pacote de corrupção, concussão, vai incorrer nesse crime do 165. Só que aqui é uma corrupção de natureza privada. Por mais que o tipo penal ele fale de corrupção aqui, gente, aqui nós temos concussão, que é do verbo exigir, nós temos corrupção passiva,
que é aquele que solicita, que aceita, que recebe vantagem indevida, tá certo? Então, vejam que nós temos crimes diversos aqui. Tanto o cara que solicita, aceita, recebe vantagem indevida, quanto aquele que exige essa vantagem indevida. Tudo bem? Então, esse é o famoso crime chamado de corrupção privada no esporte do 165. Pena de 2 a 4 anos. Cabe juizado especial criminal? Não, porque juizado especial criminal, chamado de GCRIM, não cabe para crime que ultrapassa a pena de 2 anos, neste caso específico, tá? Mas aqui vem falar que nas mesmas penas vai incorrer quem oferece, promete, entrega ou paga diretamente ou indiretamente ao representante de organização esportiva privada vantagem indevida. Gente, quem oferece, promete, paga, comete corrupção, chamada de corrupção ativa, tá certo? Aqui, então, vocês podem ver que o 165, se você for somar ele todo, ele trata de 3 crimes. Da concussão e da corrupção passiva no caput do artigo 165 e da corrupção ativa, só que privada, no parágrafo único do 165. Fechou? Então, nós temos todos esses crimes aqui. Gente, este crime, vou passar a imagem para cima, este crime aqui é um crime novo previsto na Lei Geral do Esporte e que não tem correspondente no Estatuto do Torcedor. Fechou? Vamos avançar? Pessoal, vamos lá. Deixa eu passar a imagem de novo por baixo. Outro crime que está ali dentro dos crimes contra a ordem econômica esportiva é do artigo 166. O que ele vai falar, o 166? Porque temos dois aqui, é o 166 e o 167. Vamos começar com o 166. Ele vai falar de vender ou portar para venda ingressos de evento esportivo por preço superior estampado no bilhete. Pena de 1 a 2 anos. Cabe juizado especial criminal, gente? Cabe GCRIM? Cabe, porque GCRIM é para pena de até 2 anos. Quem que é esse cara aqui, gente? O famoso cambista. Esse é o cambista que já respondia lá no Estatuto do Torcedor, mas antes dessa previsão legal, tinha uma lei, que eu trouxe ela aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui, que é a famosa Lei 1521 de 1951, que é a Lei da Economia Popular, que colocava o cambista para responder por este crime, do artigo 2º, inciso 9º. Nesse crime aqui, que ainda existe, né, é o obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Vejam que aqui não está muito bem enquadrado essa questão do cambista, mas não tinha onde enquadrá-lo. Então, o que se usava era essa lei aqui, que é a Lei da Economia Popular, para enquadrar o cambista. Porém, no Estatuto do Torcedor, a gente tinha uma previsão no artigo 41F que falava exatamente desse crime. Portanto, o cambista já respondia pelo Estatuto do Torcedor. Aqui é o famoso efeito da continuidade normativa típica, ou seja, o artigo 41F, ele passou a estar dentro de qual? Do artigo 166 da Lei Geral do Esporte. Portanto, hoje a pessoa responde pelo 166, que é a Lei Geral do Esporte, e a pessoa que respondia pelo artigo 41, o que ela vai ter? Abolir o crime? Não, porque o crime continua aqui no artigo 166. Se tivesse algo que trouxesse benefício, não foi o caso, para essa pessoa que respondia pelo crime no artigo 141, aí poderia usar a lei nova para o sujeito responder por ela, que teria benefício, mas se não traz benefício nenhum, então continua no 41, antigamente, tá bom? Então vamos lá. Fechando aqui no nosso artigo 166, vamos para o artigo 167, continua aqui dos crimes na relação de consumo em eventos esportivos. Mas esse aqui é o seguinte, é aquele que fornece, desvia ou facilita a distribuição de ingressos para venda por preço superior estampado. Olha a diferença sutil aqui, viu, gente? Esse aqui vende
ou porta-ingressos de evento esportivo. Beleza? Para vender. Esse, olha que a pena até 2 anos. Já esse aqui, ele fornece, desvia, facilita a distribuição de ingressos para venda por preço superior estampado no bilhete. É uma forma meio macro do cambista aqui. Pena maior, dobrada aqui. Pena de 2 a 4 anos. Cabe G-Crim? Não cabe juizado especial criminal. Fechou? Essa pena ela vai ser aumentada de 1/3 até metade se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de organização esportiva que se relacione com a promoção do evento ou competição. Por quê? Porque fica mais fácil para ele desviar, fica mais fácil para ele fornecer, fica mais fácil para ele facilitar a distribuição de ingressos com preço superior, ou de empresa contratada para o processo de emissão, distribuição, venda de ingressos ou de torcida organizada, que teria alguns benefícios aí, tá? E se utilizar dessa condição para os fins previstos nesse artigo. Esse artigo 167 também é uma continuidade normativa típica de um dispositivo que estava dentro do Estatuto do Torcedor, que é o do artigo 41G. Tudo bem? Vamos para a próxima? Pessoal, aqui, vou trazer minha imagem novamente para baixo. Aqui nós temos os crimes contra a ordem econômica esportiva, que nós vamos do artigo 168 a 171. Crimes contra a propriedade intelectual das organizações esportivas. O que é isso aqui? Gente, utilização indevida de símbolos oficiais, que está no 68 e também no 169. Essa utilização indevida de símbolos oficiais é reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade de organização esportiva. Posso? Não posso. Sujeito aqui do Clube Atlético Mineiro, do Clube Cruzeiro, do Clube São Paulo. Não posso reproduzir, imitar a marca, emblema dele? Não posso. Esse é um crime específico. Vocês verem aqui que nós estamos falando de propriedade intelectual. Propriedade intelectual nós temos dentro do Código Penal e também leis específicas até mesmo. Porém, aqui nós temos uma lei específica, que é a Lei Geral do Esporte, que trabalha especificamente crimes contra a propriedade intelectual de organizações esportivas. Este crime é um crime novo, não tem correspondente no Estatuto do Torcedor. Com a pena de até 1 ano, como a gente já sabe, aplica-se a lei do G-Crim, que é a lei do Juizado Especial Criminal. Tudo bem? Próximo delito aqui é do artigo 169, também trabalha com a utilização indevida de símbolos oficiais. Só que aqui são vários verbos: importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque quaisquer sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas e hinos. Tá vendo que é igual ao outro lá? E qualquer outro símbolo de titularidade de organização esportiva. Passar para cima, né? Passar para a esquerda para não tampar a nossa logo, né? De organização esportiva ou produtos resultantes de sua reprodução, imitação, falsificação, modificação não autorizada para fins comerciais e de publicidade. Pena maior aqui, ó, 2 a 4 anos. Quando a gente vem no 168, a gente está falando de reproduzir, imitar, falsificar ou modificar. Quando a gente está no 69, a gente já está falando de outros verbos principais aqui: importar, exportar, vender, distribuir, oferecer, expor à venda, ocultar ou manter em estoque. Tudo bem? Neste caso aqui não temos a incidência da Lei 9.099, Juizado Especial Criminal, e aqui nós temos um crime novo, porque não tem correspondente ali no nosso Estatuto do Torcedor. Fechou? Pessoal, sabendo aqui que esses 2 crimes são de utilização indevida de símbolos oficiais, nós vamos para o próximo. O que o próximo vai nos contar aqui? Marketing de emboscada por associação. Olha o que os artistas que vão incorrer nesse crime vão responder. Por que eles vão responder? Divulgar marcas, produtos ou serviços com qual fim? Fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação com sinais
visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos, ou qualquer outro símbolo de titularidade de organização esportiva sem sua autorização ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados por organização esportiva titular dos direitos violados. Pena: 3 meses a 1 ano ou multa. Também é um crime novo. Aqui, pessoal, essa pessoa ela se aproveita divulgando marcas, produtos ou serviços com a vontade de ter uma vantagem econômica ou publicitária, porque ela tenta buscar uma associação entre a marca existente e a marca que ela quer colocar. Por isso que isso vai dar este crime que atenta contra a propriedade intelectual das organizações esportivas. Essa pena aqui vai caber G-crime, porque é uma pena, G-crime, porque é uma pena de 3 meses até no máximo de 1 ano. Fechou? Próximo aqui, gente, é o marketing de emboscada por associação, porque no parágrafo único do 170, ele vai nos dizer que na mesma pena vai incorrer quem, sem a autorização da organização esportiva promotora do evento esportivo ou de pessoa por ela indicada, vincular o uso de ingressos, convites ou qualquer espécie de autorização de acesso aos eventos esportivos a ações de publicidade ou atividades comerciais com o intuito de obter vantagem econômica. Ou seja, não dá nem para usar o espaço para fazer uma autopromoção valendo-se de ingressos, convites e outras espécies de autorização de acesso, porque a finalidade não é essa. Vejam que o objetivo aqui é proteger essa propriedade intelectual dessas organizações esportivas. É dela o espaço, é dela o evento. Não se deve aproveitar-se desses eventos para outras finalidades. Tudo bem? Esse crime também é um crime novo e aceita, portanto, nesse caso, porque nas mesmas penas incorre, a Lei 9.099 de 95. Tudo bem? O próximo crime aqui é o crime de marketing de emboscada por intrusão. Lembramos que o 169, o 170 é o marketing de emboscada por associação, e agora nós estamos falando do marketing de... Tá aqui. Marketing de emboscada, e aqui, isso agora sim, por intrusão. O marketing de emboscada por intrusão é aquele que expõe marcas, negócios, estabelecimentos, produtos ou serviços ou pratica atividade promocional que não está autorizada pela organização esportiva proprietária ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência de eventos esportivos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária. Ou seja, não dá para poder expor outras marcas ou outras situações se você não estabelecer um negócio com a organização esportiva. Que pensem, a organização esportiva que está realizando todo aquele evento. Então, alguém que tiver que participar ali tem que meio que pedir benção para ela, porque são relações comerciais. Não fez isso, é marketing de emboscada por intrusão, portanto, vai responder por esse crime, que é um crime novo, mas com a pena de até 1 ano. Portanto, aplica-se lei do juizado especial criminal. O interessante de trazer aqui agora é lembrar que os crimes dos artigos 168, 170 e 171 são de ação penal pública condicionada à representação. Só para lembrar aqui, gente, uma ação penal, ela pode ser uma ação penal privada, que é a famosa queixa-crime. Mas essa ação penal também, essa ação penal também pode ser pública. Uma ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada. Essa condicionada pode ser condicionada à representação, pode ser condicionada à requisição. Tudo bem? Essa ação penal aqui, ela é uma ação penal pública, porém não é uma ação penal pública incondicionada.
Para os artigos 168, 170 e 171, é uma ação penal pública condicionada à representação. Portanto, a autoridade policial, o Ministério Público só vão poder atuar se a vítima desejar. Se a vítima falar e representar contra. Se ela não representar contra, é porque ela não tem interesse. Tudo bem? Então vamos lá, voltemos. Mas o artigo 169, vamos lá? O artigo 169, prefiro voltar com vocês, vamos voltar aqui, 168, 169, que é utilização indevida de símbolos oficiais, aí sim nós estamos falando de uma ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Pessoal, é bom lembrar que isso aqui é importante porque isso aqui é que cai em concurso, tá? Muito importante, porque são as pequenas distinções do que é de ação penal pública condicionada, a representação, ação penal pública incondicionada, que é o caso do 69, e os outros que estão no Estatuto, que estão na Lei Geral do Esporte. Até eu falando de Estatuto do Torcedor. Mas vamos lá, próximo ponto. Aqui, pessoal, nós vamos migrar agora lá para o artigo 198 a 200. Aqui nós vamos começar com dos crimes, né, contra a integridade e a paz no esporte, e aqui do 198 até o 200, crimes contra a incerteza do resultado esportivo. Veja a gravidade desse crime, tá? Esse aqui, gente, se eu for olhar bem, foi muito marcado por uns fatos que aconteceram aí foram noticiados na imprensa, de faziam-se uma associação criminosa, inclusive, para que alterasse resultados de jogos, uma grande corrupção interna ali, envolveu apostas esportivas online e tal, e é isso aqui veio a Lei Geral do Esporte, justamente esse ano de 2023, nessa turbulência dessa discussão do assunto aí, e que prendeu algumas pessoas. Agora nós temos esse crime específico, olha, solicitar ou aceitar, lembra que nós já falamos sobre isso? Solicitar ou aceitar, tá lembrando da crime de corrupção, né? Corrupção, né? No caso ali, uma corrupção passiva. Para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para qualquer ato ou omissão destinada a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Esse crime ele já existia no artigo 41C do Estatuto do Torcedor. Tem pena alta aqui, ó, pena de 2 até 6 anos e multa. Tudo bem? Esse é o famoso corrupto, mas nessa modalidade específica da Lei Geral do Esporte aqui, que já tinha previsão no Estatuto do Torcedor, agora é revogado, tá? Uma espécie de corrupção passiva aí. O artigo 199, ele vai falar daquele que dá, promete vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Também uma pena de 2 a 6 anos e multa, só que aqui nós estamos falando de uma corrupção ativa, enquanto de cima é passiva, que é ativa. Só que são específicas desta lei, tá? Este crime também, do 199, é uma continuidade normativa típica. Por quê? Porque já tinha previsão dele no artigo 41D do Estatuto do Torcedor, agora revogado. Tá? Próximo ponto aqui são os crimes contra a incerteza do resultado esportivo, do 198 a 200, só que o 200 vai nos dizer fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude de qualquer forma o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Percebam, pessoal, percebam aqui, ó. Quando eu estou aqui, nós estamos falando de uma corrupção ativa, passiva. Quando eu estou no 99, eu estou na corrupção ativa. Quando eu estou aqui, eu estou no sujeito que frauda, tá? Neste caso, ele vai incorrer numa pena igual a dos outros, só que é um crime que já existia também no Estatuto do Torcedor, portanto, estamos falando de uma continuidade normativa típica aqui, tá? Já o artigo 201, vai falar dos crimes contra a paz no esporte, ele tem correspondentes aqui no Estatuto do Torcedor, portanto, trata-se também de continuidade normativa típica. Muito comum em dias de jogos, tá? Aqui, ó, promover tumulto, praticar
ou incitar violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos, com a pena 1 a 2 anos e multa. Tudo bem? Então, esse crime do artigo 201 aqui, nós estamos falando que é um crime que é comum de acontecer e ele tem uma pena bem interessante, que vocês vão ver mais para frente. Ó. Neste caso, o sujeito que faz essa algazarra lá dentro do estádio, por exemplo, provocando tumulto, incitando a violência, invadindo local restrito do competidor, árbitro e auxiliares, vai incorrer nessa pena aqui. Cabe 9.099 do G-Crime? Cabe. Só que olha que interessante que vai ficando agora. Ó. Esse crime do artigo 201, na hora que o juiz sentencia, tá? Se essa pessoa ela for primária, de bons antecedentes e não tiver sido punido anteriormente pela prática deste crime, tá? Neste caso, o juiz deverá, olha que fala deverá, tá? Converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecer às proximidades de arena esportiva, bem como de qualquer local em que se realize evento esportivo pelo prazo de 3 meses a 3 anos. Olha a taca que o cara entra. Eu acho, sinceramente, muito mais efetivo isso aqui. Por quê? O sujeito, ele é, inclusive, determinado a ficar em local fixado pelo juiz nos dias de jogos. Já que ele quis praticar o algazarra e tumulto, que ele responda dessa forma. Tá? Neste caso, há uma obrigatoriedade do agente permanecer em estabelecimento indicado pelo juiz. O juiz vai falar, ó, vai ficar no batalhão de polícia X durante do período de 2 horas antes e 2 horas depois da realização da prova ou partida da organização esportiva de competição determinada. Por exemplo, ele praticou uma algazarra num jogo entre Santos e Fortaleza. Ele é um torcedor do Santos, mora em Santos. O juiz vai falar, no próximo ano, você não pode não apenas não ir em nenhum jogo do Santos aqui, e inclusive também no dia de jogo você vai ter que ficar dentro do batalhão da PM 2 horas antes do jogo e 2 horas depois do jogo. Olha que pena legal, né? É interessante. Vamos lá, o descumprimento vai ser de pena impeditiva, se converte em pena privativa de liberdade. Por quê? Isso aqui é uma moral que o juiz está te dando. Não quer? Descumpriu? Beleza. Vai ter pena privativa de liberdade. O próximo aqui, vou passar a imagem para baixo. E é o último ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Sempre a gente fala, nosso alvo certo é um tiro rápido, curto, né? Crimes contra a integridade e a paz no esporte, nós vamos lembrar que nos crimes contra a paz no esporte, artigo 201, a causa de aumento de pena de 1/3 à metade para quem organiza ou prepara no tumulto ou incita a sua prática, tá? Para estes condenados não cabe conversão da pena. A aplicação da pena em dobro quando se tratar de casos de racismo no esporte brasileiro, isso aqui é novo, tá? Ou de infrações cometidas contra mulheres. Então a pena vai ser em dobro nesses casos. Isso é novidade legislativa e vem em boa hora para que isso não ocorra nas atividades esportivas. Com isso, meu povo, fico com vocês aqui. Não deixe de curtir aí o nosso vídeo. Não deixe de seguir o Dedicação Delta aqui no YouTube. Também o Dedicação Delta lá no Instagram. Aqui é a minha rede social, Gleison LR. Posto algumas novidades lá. Desejo excelentes estudos para vocês e a gente se encontra certamente aí no próximo vídeo. Grande abraço para vocês e até mais.